Tudo bem aí com vocês, crianças? Pais responsáveis aí que acompanham os meus vídeos aí, professora Márcia aqui novamente. Vamos trabalhar um pouco hoje aí de sílaba complexa. Ai, professora, mas complexo tá aí, né, a minha vida e a vida do meu filho com essas aulas online. Nossa senhora, tá mais complexo que a sílaba, a senhora quer saber, né? Mas fique tranquilos, né? No final tudo dará certo, né? Então vamos lá. Temos aqui a família do lhá, lé, li, lhó, lhu, lhão. Então, sílaba complexa, hein? Aqui tá escrito com letra de forma, né? Maiúscula. E aqui a letra de forma, né? Que chamamos minúscula, né? O lhá, lé, li, lhó, lhu, lhão. Depois nós temos o lhá, lé, li, lhó, lhu, lhão, escrito com letra cursiva, né? Ou chamamos de letra de mão, maiúscula, ok? Depois temos o lhá, lé, li, lhó, lhu, lhão, com letra cursiva aí, né? Ou letra de mão minúscula, né? Vocês podem ver que a sílaba, né? Da família do lhá, lé, li, lhó, lhu, lhão, está aqui nessas palavrinhas, né? Referente a esses desenhos. E ela está grifada de vermelho, né? Pra gente diferenciar mesmo, né? A sílaba complexa, ó. Folha. Então, folha tem a sílaba LHA, né? A sílaba lhá, né? Quer dizer, né? Então, tem as letrinhas aqui LHA, né? Que forma a sílaba lhá, ok? Temos aqui, ó, bilhete, né? Primeira sílaba bi, BI, segunda sílaba já é uma complexa, ó, o lê, LHE, lê. E o T, que é a terceira sílaba de bilhete, TE, T com E, sílaba T, né? E temos aqui, ó, coelhinho, primeira sílaba o co, que é o C com O, forma a sílaba co. Depois, a segunda sílaba, o E sozinho, que é na hora de separar, o E fica sozinho. E a terceira sílaba de coelhinho é o li, LHI, certo? E depois nós temos o nho, NHO, que é a quarta sílaba de coelhinho. Também é uma sílaba complexa que nós vamos ver aí, né? NHO, que é da família do nha, nhé, nho, nhu, nhão, ok? Temos o milho, ó. O milho tem duas sílabas, o MI, que é a primeira sílaba, o mi, e o lhô, né, LHO, segunda sílaba, LHO, que forma o lhô, que é a segunda sílaba de milho. Então, milho tem duas sílabas aí. Orelhudo. Então, o, primeira sílaba, tô falando separando, para vocês perceberem que as palavras, elas são acompanhadas de uma consoante e uma vogal, né? A separação de sílabas é assim, certo? Às vezes vai ter uma vogal sozinha, mas nunca a gente vai haver uma consoante sozinha na sílaba. Uma vogal pode existir, mas uma consoante não. Ó, o, primeira sílaba de orelhudo, ó, primeira sílaba, o re, R-E, né? Que é da família do ra, ré, ri, ró, ru, rão. Segunda sílaba de orelhudo, re. Terceira sílaba é a complexa aí que estamos trabalhando, LHU, o lhu, que é o LHU, que é a terceira sílaba de orelhudo, lhu, sílaba complexa, hein? E a quarta sílaba de orelhudo, ó, o do, DO, né? Consoante D com a vogal do. Então, orelhudo tem quatro sílabas, ó, eu falando orelhudo, ó, quatro dedinhos, usei quatro dedinhos, então quatro sílabas. Milhão. O mi, M-I, primeira sílaba de milhão. E depois o lhão, que é a segunda sílaba e é uma sílaba complexa. L-H-ão, né? Ão, milhão. Tem duas sílabas, milhão, ok? Então, vamos repetindo aqui, ó. Lhá, lé, li, lhó, lhu, lhão. Letra de forma maiúscula. Lhá, lé, li, lhó, lhu, lhão. Letra de forma minúscula. Lhá, lé, li, lhó, lhu, lhão. Letra de mão, né? Ou letra cursiva aí, maiúscula. Lhá, lé, li, lhó, lhu, lhão. Letra de mão ou letra cursiva minúscula, ok? Tem um exercício aqui que eu montei, né?
que até alguns que já foram meus alunos, né, já fizeram essa atividade aqui, ó. Temos aqui, número 1, ordene as sílabas e forme palavras. Então, né, isso aí é para quebrar a cabeça. Isso é bom aí para séries iniciais, para as crianças aprenderem que as palavras são formadas por uma consoante, uma vogal, né? Às vezes pode ter uma consoante, uma vogal e uma outra consoante junto na mesma sílaba. Então, para a gente entender que as palavras são formadas por pedacinhos, e isso ajuda também na separação silábica, né? Vamos descobrir qual é a palavra, porque as sílabas estão embaralhadas, ok? Temos aqui, olhar-fo. Existe essa palavra? Está sem sentido. Mas e se eu colocar a sílaba fo primeiro e depois a sílaba complexa lhá? O que vai virar? Vai se formar a palavra folha. Tem sentido agora, professora Márcia? Sim. Vamos lá. Temos a sílaba lhô, ó, sílaba complexa, hein? Trabalhamos o lhá, agora o lhô aqui, hein? Então, vamos trabalhar a família do lhá, lhé, li, lhó, lhu, lhão. Temos o lhô, o rá e o bá. Lhô, rá, bá. Existe isso? E se eu colocar rá, lhô, bá? Também não. Mas e se eu colocar aqui, ó, bá, sílaba bá, o rá e o lhô? Então, eu tenho baralho. Então, sabemos que baralho tem 3 sílabas. Baralho. Igual aqui, ó. A mesma quantidade de sílabas aqui vai ficar aqui na hora de ordenar a palavra. É que ela está embaralhada, mas é a mesma quantidade de sílabas em todas as palavras aqui que eu fizer, ok? Temos aqui, ó, cacholho. Existe isso? Não, mas e se eu colocar aqui cho primeiro e depois calho? Fica o quê? Ah, chocalho. Então, vem aqui, ó. Cho, que também é uma sílaba complexa. Chá, xe, xi, xô, xu, xão. Apesar de ter som de x, é o CH. Algumas palavras, né, que se escreve com CH. Ó, CHO, xô. Também é sílaba complexa. Depois o K e depois o lhô. Então, eu tenho chocalho. Ok? Agora eu tenho aqui, ó, polhorré. Existe isso? A palavra é essa? Não. E se eu colocar lhoporré? Também não. Mas e se eu colocar aqui, ó, ré, primeira sílaba, ó, ré, segunda, po, lho, e fez sentido, ó. Então, eu tenho aqui ré, po, lho. Então, eu sei que repolho tem 3 sílabas. Repolho. Outra sílaba complexa aqui no meio, hein? Aqui na palavra, hein? Tá aqui o lho e depois ela vem aqui pro final quando eu acerto a palavra. Descobri que a palavra aqui é repolho que tá embaralhada. Essa aqui tá facinho, ó. Lermu. Existe isso? Mas e se eu colocar mulher? Ah, faz sentido. Sílaba mu, M-U, e depois o ler. Vocês estão vendo que tem a sílaba complexa lhe, L-H-E, né? Mas tem um R no final, porque eu não falo mulher, eu falo mulher, né? Ok? Agora aqui, belha-a. Que palavra é essa? Faz sentido? Não. Mas e se eu colocar lha-be-a? Que estranho. Ah, mas e se eu colocar aqui primeiro A, e depois vem aqui B, segunda sílaba, que é o B com E, que forma o B. E o lhá. Ai, professora, eu descobri a palavra. É abelha, ó, tem 3 sílabas. Abelha. Então, já descobri aqui, ó, outra sílaba complexa, ó. O lhá, né? O lhá aqui. Vamos lá? Lhamodo. Existe isso? Ai, professora, eu acredito que não. Então, acertou. Mas e se eu colocar molhado? Faz sentido? Faz. Então, a primeira sílaba aqui, ó, o mo, ok? Depois eu venho colocar o lhá, ó, sílaba complexa, o lhá, L-H-A. E depois a terceira sílaba, o do, molhado. Então, molhado. Molhado tem 3 sílabas. Vou vir aqui, veolhar.
Faz sentido? Não. Mas se eu colocar ovelha, faz sentido? Faz. Um animalzinho aí bonitinho, ó. Fornece a lã. Então a primeira sílaba o, depois o V com E, e depois a outra sílaba lha, LH. Então temos ovelha. Lhate. Existe essa palavra? Não, mas se eu colocar T, a sílaba T, que é o T com E, e depois o lha, que é o LH, fica T, ó, tá formando, ó, T, lha. Então, telha tem duas sílabas, telha. Ok, vamos lá? Temos aqui, ó, ejolho. Existe isso? Não, mas se eu colocar joelho, tem sentido, ó, a parte do corpo humano, ó, o jo, primeira sílaba, o jo, já usei, ó. Então, primeira sílaba. Segunda sílaba, o e. E a terceira sílaba, o lho. LHO, ok? Colhoe, faz sentido? Não. E se eu fizer lhocoe? Também não, mas se eu fizer coelho, nossa, animalzinho, professora, sim. Então, a primeira sílaba, o co, ó, tô ordenando a palavra. O e, porque elas estão com as sílabas embaralhadas. A palavra coelho. E o lho, ó, a terceira sílaba. Então, coelho, coelho tem 3 sílabas, coelho. Agora aqui, lha passou, faz sentido? Não. Mas, e se eu colocar aqui, palhaço, faz, ó, palhaço também tem 3 sílabas. Primeira sílaba, o pá, que é o P com A, consoante P, vogal A, o lhá, LH, e o so, C cedilha, com a vogal O. Palhaço, então palhaço tem 3 sílabas. E lhoga, existe isso? Lhoga? Não, mas se eu colocar galho, da árvore, professora, sim, ó. Gá, primeira sílaba, o gá, G-A, e o lho, L-H-O. Vamos lá? Lhove, faz sentido? Não, mas se eu colocar velho, faz, ó. Vé, primeira sílaba, vé, saiu aqui, um pouquinho, tem problema. Velho. Então, o lho, L-H-O, vocês estão vendo que todas as palavras têm a sílaba complexa da família lhá, lé, li, lhó, lhu, né? E lhão. Cada hora é uma sílaba dessa família aí que aparece na palavra, ó. Vanalha, existe isso? Tá estranho, né? Mas se eu colocar navalha, professora, faz. Então, é na, N-A, depois o vá, V-A, forma o vá. E o lhá, L-H-A. Navalha tem 3 sílabas também, ó. Navalha. 3 sílabas. Agora aqui, ó, lho-o, faz sentido? Não, mas se eu colocar o primeiro e depois o lho? Professora, a parte do corpo humano, o olho. Sim, muito importante pra gente enxergar, ó. Olho. Sílaba complexa, lho. Então, olho tem 2 sílabas, ok? Vamos lá. Lhapa. Faz sentido, professora? Não. Mas se eu colocar primeiro, professora, o pá e depois o lhá? Vira palha. Faz sentido. Pá. Primeira sílaba, o P com A, e depois a outra sílaba complexa, o lhá, L-H. Então, temos palha, palha, 2 sílabas, a palavra palha. Ok? Agora, lharro, faz sentido? Falar lharro, que palavra é essa? Mas se eu colocar primeiro o ro, e depois o lhá, fica o quê? Rolhar. Aí agora faz sentido, professora Márcia. Então, eu escrevo o ro, que é R-O, depois a outra sílaba, o lhá, L-H-A, forma o lhá. Lebite, existe? Que palavra é essa?
Ó, não existe? E se eu colocar aqui bitelhe, que palavra é essa? Ai, professor, mas tá lembrando algo de escrever, deixar recadinho. Abilhete. Faz sentido. Então, a primeira sílaba eu vou colocar ela aqui por primeiro, ó, que é o bi. A que tá no meio vai virar por primeiro, ó, bi. Depois a outra sílaba complexa, o lê, segunda sílaba é LHE. E depois o T, sílaba T, que é o T com E. Então, bilhete tem 3 sílabas, ó, bilhete, ok? 3 sílabas, 3 pedacinhos. Lhomi, existe? Não, mas se eu colocar aqui, ó, mi, e depois o lho, ah, o milho, né? Muito bom o milho, mi, que é a sílaba mi, e depois o lho, lho. Então, o milho tem 2 sílabas, milho, ok? Ah, pilho, existe? Não, mas se eu colocar aqui, piolho, ah, aí faz sentido, pi, P com I, opa, o I aqui, o pi, né, coloquei aqui, depois o e depois o lho, ok? Piolho, então tem 3 sílabas, ó, piolho, 3 sílabas, nesse caso o sozinho, ó, tá vendo? Assim como no olho, o o na hora de separar a sílaba fica sozinho, né? Igual da abelha também, ó, vogal sozinha, do ovelha, na hora de separar o o fica sozinho, entendeu? Joelho, a vogal também fica sozinha, coelho, a vogal E fica sozinha também. Foi o caso que eu disse que às vezes a vogal pode estar sozinha na sílaba, ok? Ó, gualha, existe? Não. Ah, professora, mas se eu colocar alhago, não. Mas se eu fizer agulha, ah, que as costureiras aí usam, ó, o a, tá vendo? Vogal sozinha também, primeira sílaba. Segunda sílaba, o gu, G com um. Terceira sílaba, o lha, L-H-A. Então, agulha tem 3 sílabas. Agulha, 3 sílabas, 3 pedacinhos. Agora aqui, lhaca, existe? Não. Mas e se eu colocar o K primeiro e depois o lha? Ah, fica calha. Então, K, primeira sílaba, que é o C com A. E depois a segunda sílaba, lha, L-H-A. Então, nós temos calha. Sílaba complexa, o lha, hein? L-H-A. Lhão-mi, existe? Não. Mas se eu colocar milhão, ah, faz sentido. O mi, que é M-I, e o lhão, L-H-ão. Por que ão? Porque é o A, com o tio e o O, né? Milhão, ó. Milhão, né? Ok? Então, tem 2 sílabas a palavra milhão, né? Falo milhão, 2 pedacinhos. Relhao, existe? Não. Ireolhar, também não. Ai, professor, tá parecendo a parte do corpo aí, essa palavra. O será, ó, saiu aqui fora um pouquinho, mas não tem problema. O, e depois o re. Ah, professora, descobri. O re, ulha, L-H-A. Então, nós temos orelha, orelha, 3 sílabas, e também o O sozinho na hora de separar. Lhoa, existe? Não, mas se eu colocar alho, ah, faz sentido, ó, sílaba complexa L-H-O. A, primeira sílaba, e o lho, L-H-O. Alho, alho tem 2 sílabas. Agora vamos aqui, ó. Lhotarre, faz sentido? Não. Italhorre, também não. Ai, professora, tá lembrando algo que tem a ver com pedaço aí de pano. Será que é retalho? Vamos ver? Vamos ver aí. Re, primeira sílaba o re, R-E. Segunda sílaba o tá, T-A. Terceira sílaba o lho, que é o L-H-O.
H-O, sílaba complexa, ulho, ok? Nossa, e agora esse aqui? Lhameda, faz sentido? Não. Lhadame, também não. Damelhá, ou dalhame, não. Ah, professora, eu acho que a primeira sílaba é me. M-E. Ih, tá chegando lá. Tá certo. A segunda sílaba é o da, D com A. Meda. Ah, já descobri, professora. É medalha, que é a terceira sílaba aqui, o lhá, sílaba complexa. L-H-A. Então, temos a palavra medalha, ok? 3 sílabas também, medalha, ó. Medalha, ok? Agora, vamos aqui. Atolhar, faz sentido? Não. Opa, riscou aqui. Deu uma riscadinha. Você já comeu? Não tem problema. Ó, vamos lá? Atolhar faz sentido? Não. E se eu colocar to primeiro? Ah, professora, descobri. Tá fácil esse, ó. O to. T-O. To. Depois a sílaba A sozinho, ó. A. To. A. Ah, descobri. To. A. Lha. Que é a sílaba complexa, o lhá. Então, toalha. Toalha tem quantas sílabas? Vamos lá? Toalha tem 3 sílabas, ó. To-a-lha. Tem 3 sílabas toalhas, tá? Toalha, quer dizer. Agora, vamos lá. Nalhofor. Faz sentido? Não. Ilhonafor. Não. Ih, professora, tá lembrando algo, hein? Ó, for. Ih, tá fazendo sentido. Primeira sílaba, for. Não é for, é for. F-O-R. Ok? Vamos lá? Então, é o for. Depois, o na. N-A. E depois, o lhá. L-H-A. Tem um errinho aqui de escrita, é fornalha. Mas a gente arruma aqui, sem problema. Vamos lá. Fornalha. Né? Onde coloca aí, geralmente, pra assar as coisas aí. Tipo um fogão aí, né? Fornalha. Vamos lá, então tá na fornalha. For, primeira sílaba é F-O-R. Eu não falo fonalha, eu falo fornalha. Então, é o F-O e o R junto, ó, tá vendo? Depois a segunda sílaba, o na. E depois a terceira sílaba, o lhá. L-H, ok? E aí, ficou aí uma aulinha aí pra vocês de sílabas complexas da família do lhá, lhé, li, lhó, lhu, lhão. Até os próximos vídeos. Curte aí, deixe seu like e se inscreva aí no meu canal. E fale aí pros coleguinhas. Abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos. Até mais!